Segundo dados do IBGE, com mais de 208,5 milhões de habitantes, o Brasil tem em sua maioria praticantes da religião católica, sendo eles 64,6%. Em segundo lugar estão os evangélicos, com 22,2% de adeptos. Os adeptos do Espiritismo são 2% da população. Os da Umbanda e Candomblé representam 0,3%. 8% da população não tem religião específica, enquanto 2,7% possuem outros tipos de religião ou crenças não especificadas. E por fim, apenas 0,1% dos brasileiros não sabem ou não declararam sua religião. O padre é aquele que cuida de gente, que cuida de povo. Aqui nós estamos na paróquia São José, santuário diocesano de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Para vocês terem uma ideia, quarta-feira aqui é dia de novena de Nossa Senhora. Passam 6.000 pessoas cada quarta-feira. E essas pessoas estão sedentas, pessoas que precisam partilhar a vida, pessoas que precisam ser acolhidas. E o papel do padre é ser o bom pastor, aquele que acolhe a todos, aquele que ama como Jesus amou, né? Quais são os valores que a Igreja Católica prega? Muito bem. Então, os valores que a Igreja Católica prega, basicamente é o amor ao irmão, o amor ao próximo, né? Nós temos como um grande modelo Jesus Cristo, que amou as pessoas, acolheu a todos, né? E é Ele o nosso modelo. E os valores que nós pregamos são os valores de Cristo. Hoje, existem muitas ramificações entre os protestantes. A Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal brasileira. Nela, acredita-se no poder supremo do Espírito Santo, e eles pregam com ênfase o evangelho cristão. Nos cultos, os fiéis oram e cantam em voz alta dentro dos templos. Então, a igreja evangélica, o que ela significa para mim? Significa tudo. Entende? Mudança de vida, transformação, esperança, fé. É um lugar onde as pessoas chegam muitas vezes feridas, cansadas e saem saradas, igual um hospital. A igreja evangélica talvez nada mais seja do que isso, um hospital, onde as pessoas chegam feridas, cansadas e tentam, de alguma maneira, saírem curadas daqui. Qual é o seu papel como pastor na sociedade, na igreja evangélica e também para com as pessoas que vêm aqui no culto todos os dias? A gente desenvolve um papel de aconselhamento, de muitas vezes as pessoas precisam apenas ser ouvidas, né? A gente é aquela pessoa que tenta levar a paz para as pessoas, um pouco de esperança. Criado por um pedagogo, o Espiritismo surgiu na França no século XIX. Hoje, o Brasil possui a maior comunidade espírita do mundo. No Espiritismo, Jesus Cristo não é um enviado de Deus à Terra. É apenas um espírito mais evoluído que serve de guia para toda a comunidade. Nós visitamos o Centro Espírita São Francisco, em Ponta Grossa, um dos mais antigos da cidade, e vamos conversar com Patrícia Giardini, uma das palestrantes da casa, para conhecer um pouco mais sobre essa religião que está em ascendência no Brasil e no mundo. Quais são os principais valores da doutrina espírita? Então, a doutrina espírita a gente tem como 5 valores, mas eles são mais do que isso, porque podemos incluir também a moral cristã. A doutrina espírita, para ela, tem como premissa a existência de Deus. Então, Deus existe e, através das suas leis naturais, Ele vai revelando, então, como está contido, como a gente pode entender o mundo em que vivemos. Temos também a questão da imortalidade da alma. Somos todos seres imortais que sobrevivemos ao corpo e espírito após nós deixarmos este corpo. Por isso até que nós falamos que nós desencarnamos ao invés de falar que a gente morre. Vem que eu te faço essa reza junto com essa força de... Então, o xamanismo é o encontro de todas as religiões. Ela está dentro e fora das religiões.
O xamanismo, na realidade, é uma vivência que nós temos com nós mesmos, tá? Com a natureza, com todo ser encantado, seres das florestas, e com o nosso dia a dia. O xamanismo é a vivência que a gente tem com a nossa família, com os nossos amigos, com a verdade, com o amor, com a justiça. Isso é o xamanismo, tá? E tem também o trabalho de xamanismo. O trabalho de xamanismo é um trabalho de cura, aonde você entra em transe com rapé, com ayahuasca, com outras medicinas. O rapé é uma medicina que era usada pelos xamãs, né? Pelos pajés. Isso bem antigamente, uma tradição que eles usavam em transe para a cura, né, dos outros índios. Mas com a chegada do branco, ele adquiriu muitas doenças, gripe, essas coisas que para eles eram muito frágeis. Então o xamã, pajé, né, ele passou para os outros povos, para que eles não adquiram essas doenças, tá? Então o rapé, ele atua curando sinusite, bronquite, gripe, resfriado, toda infecção aqui. E é para isso que é usado hoje, tradicionalmente. A cura é com amor, cortando o mal na raiz. O candomblé é uma religião de matriz africana com mais de 5.000 anos de história. Os rituais dessa religião são realizados por meio de cantos, danças e alguns sacrifícios, com seus participantes usando trajes tradicionais específicos, e são feitos em terreiros de linhagem matriarcal, patriarcal ou mista. Nessa religião, temos a presença dos orixás, que são entidades que representam a energia e a força da natureza, e que são incorporados pelos praticantes mais experientes. Mesmo com uma lei criada em 1975 que protege alguns terreiros como patrimônio material ou imaterial passíveis de tombamento, no Brasil, essa religião sofre muito com o preconceito e intolerância, principalmente por parte de radicais evangélicos que perseguem praticantes do candomblé e destroem terreiros. Olha, o candomblé é uma religião, né, matriz africana, que veio pelos escravos da África, né, o qual a gente reverencia os orixás, né? É diferente um pouco da Umbanda, porque a Umbanda reverencia os santos, né? Os santos católicos. E o candomblé reverencia os orixás, que fazem parte da religião matriz africana, né? Então é bem diferente, o ritual é diferente, as oferendas é diferente, né? O vestimento também é diferente, mas a base é a mesma, a fé, né? A perseverança na religião, né? E muita, como diz assim, muito axé. Você já sofreu algum tipo de repressão ou preconceito por causa da sua crença? Sempre. Eu estou com 52 anos de religião, sempre tivemos perseguições, sempre tivemos muitas barreiras para a gente não poder continuar no trabalho. É só por muita perseverança, por muito amor na religião, por muita fé, a gente continua. Mas a gente teve muitas barreiras. Os evangélicos sempre estão em cima, tentando falar que a gente é uma religião de Satanás, que a gente faz muito mal para os outros. Tem muitas pessoas que falam muito mal. Então isso para a gente atrapalha bastante, porque não tenho nem ideia que o Deus é um só, né? Não importa a cor, não importa a roupagem, não importa o que eles, né, fazem, porque a nossa lei é a linha do amor. O ateísmo é a negação da existência de divindades ou então de qualquer experiência transcendental. A palavra ateu foi primeiro usada no século V a.C., para se referir a pessoas que não acreditavam nos deuses ou então que desrespeitavam seus lugares sagrados. O maior exemplo de um ateu foi Sócrates, que foi executado, dentre outras acusações, por não acreditar nos deuses.
O ateu, ele intrinsecamente, ele não tem crença em nada metafísico. Não precisa ele não vê lógica na existência de uma entidade superior criadora. Lógico, o ateu se pega na ciência, né? Então o ateu acredita na ciência plenamente, né? Esse é o importante para o ateu. A ciência respondendo sobre o mundo, enquanto os outros põem Deus. Isso. Você acha que a liberdade de crer ou não crer é posta em prática no Brasil? Foi durante bastante tempo. Agora nós estamos tendo um aumento muito grande da violência, principalmente contra as religiões de matrizes africanas. Isso está nos jornais e tem a ver com corrupção dentro da igreja, a igreja evangélica tentando dominar, ligação com traficantes, e eles mandam os traficantes em cima dos evangélicos, né? E teve também evangélicos quebrando imagens na igreja católica algum tempo atrás, né? Intrinsecamente, no dia a dia, você não vê muito, mas está acontecendo bastante. Eu soube que aqui em Ponta Grossa, 3 terreiros foram atacados num fim de semana. Para eu que sou ateu, isso é obsceno. Como eu te disse, para eu não crer, você tem que ter o direito de crer. Então, eu não vou num terreiro de Umbanda, mas jamais vou jogar uma pedra. Esse tipo de atitude sem tolerância religiosa, para nós ateus, também é errado. O principal do ateísmo é a questão da ética e da lógica. Tanto que existe uma estatística mundial, se quiserem pesquisar, existe até um vídeo sobre isso. Em todo o mundo, a menor participação nas prisões é de ateus. Entende? Aqui no Brasil, nós temos a última estatística, tinha 80% de presos evangélicos antes, na entrada, já se declarando evangélico, não convertido depois, e são 20% de evangélicos no Brasil. Isso, pela proporcionalidade, são 4 vezes mais criminalidade dentro do meio religioso, né? A gente sempre escuta uma frase que eu vou repetir, que é odiosa. Como é que alguém pode ser bom sem Deus? A principal resposta é como é que alguém pode ser mal com Deus. Talvez, se aparecer alguma prova cabal da existência de Deus, eu possa mudar. Eu estou sempre em evolução, né? Sempre pesquisando. Mas não é assim, eu tenho alguma coisa contra Deus. Aí seria ridículo, né? Como é que eu vou ter alguma coisa contra uma coisa que eu não acredito? Eu não consigo só ver Deus. Só isso. E não me faz mal não ver Deus e não me faz uma pessoa melhor ou pior por causa disso. Você pode acreditar em orixás, em Buda, em Jeová, em Jesus, no profeta, cultuar a Bíblia ou adorar múltiplos deuses. Você pode acreditar em milagres e já ter visto um de perto. Você pode crer no destino, na sorte ou em energias positivas. Você pode acreditar em espíritos e almas, ou não acreditar em coisa alguma. Mas uma virtude fundamental para viver harmonicamente na sociedade contemporânea é o respeito às escolhas do próximo, sejam elas iguais ou completamente opostas às suas. O respeito não é negociável. Intolerância religiosa de qualquer forma é crime no Brasil. Então liberte-se das amarras da discriminação. Só assim podemos ter um mundo melhor para todos, independente da religião.